hoje é justamente a aula de encerramento, depois desse semestre, caminhando juntos, discutindo essa obra. E só um breve recado, referente, né, ao nosso IBB de férias, que se inicia no próximo domingo. Ele vai ocorrer todos os domingos de julho, e será sobre essa obra do Carl Trueman, a Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Então, houve uma tentativa de compra coletiva da igreja, não sei como está o andamento dela, mas no grupo dos membros basta mandar uma mensagem para o irmão Marcos, que está organizando isso, tá bom? Então, vai estar a mensagem no grupo dos membros, é só clicar na mensagem e conversar com o irmão Marcos para a gente conseguir verificar se vai ser possível essa compra coletiva. Se não for possível, existe um aplicativo chamado Pilgrim, em que vocês têm acesso a essa obra, tá bom? Para ler pelo telefone. Então, para a gente começar, eu vou pedir para a irmã Maiara fazer uma oração para a gente iniciar a aula. Pai, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para podermos juntos aprendermos da Tua Palavra, Deus. Eu te peço neste momento que use o nosso irmão Gabriel, que ele possa nos trazer o ensino de hoje e que possa ser bênção para toda a igreja. Que possamos sair hoje aqui, Deus, diferentes, aprendermos e termos uma boa conclusão desse tempo de aulas que foi tão rico para a igreja. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Então, meus irmãos, nessa aula de encerramento, nós falaremos de dois tópicos que são relacionados um ao outro, que é justamente a noção de igreja perseguida e a esperança escatológica da igreja. Então, a gente não vai entrar aqui hoje em pormenores de Apocalipse, não haveria nem tempo hábil para a gente fazer isso, mas a gente vai repassar um pouquinho sobre essa noção do que é a esperança escatológica do crente e principalmente o que é essa esperança escatológica para a igreja, tá certo? Então, o Clowney, ele não tem um capítulo específico na obra, que quem tiver com a obra em mãos vai ser isso, sobre a igreja perseguida. Mas durante todo o livro, ele vai abordando esse tema em relação às igrejas perseguidas, sejam por perspectivas culturais no mundo ocidental, ou sejam mesmo por períodos em que a igreja estava sendo efetivamente perseguida, como ele vai botar até um exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que igrejas em Londres eram bombardeadas, e também no mundo oriental, em países da Sharia muçulmana, que perseguem cristãos. Então, o que o Clowney vai apresentar dentro disso? Vai falar que a igreja cristã, embora concebida como uma colônia dos céus, existe intrinsecamente dentro de um mundo caído, o que coloca em uma posição inevitável, certo? Então, Clowney vai iniciar uma discussão notando a resiliência das instituições, como a igreja de Santa Helena em Londres, que persistiu apesar das bombas de Hitler, do exército republicano irlandês e as escavadoras do progresso. Nesse trecho aqui, em específico, em que ele está falando sobre a igreja visível dentro do mundo, ele vai citar esse exemplo dessa igreja de Santa Helena, que hoje faz parte da igreja da Inglaterra, ou igreja anglicana. E o que acontece com essa igreja? Essa igreja persistiu por mais de séculos em pé, começando como igreja católica, depois da Reforma Protestante se tornou uma igreja protestante, e chama muita atenção porque ele vai falar sobre esse episódio do bombardeio em Londres, e especificamente nessa catedral, como essa catedral e os pastores que ele habitava, que ele pregava, que ele eram representantes, acolhiam pessoas durante o bombardeio para se protegerem, e ele vai falando justamente sobre como essa igreja é um marco do que é a igreja no mundo, que é constantemente bombardeada, que é constantemente atacada, que é constantemente perseguida, mas permanece sólida, íntegra, pelo testemunho de Jesus Cristo. Só que, ao mesmo tempo, ele vai brincar com essa questão que ele chama das escavadoras do progresso, em que ele vai falar sobre a mentalidade do mundo, sobre justamente como um dos maiores ataques dentro do mundo ocidental, não no mundo oriental, do mundo ocidental, vem de uma transformação cultural que não ataca diretamente a igreja, mas faz a igreja perder todo o seu sentido no mundo por uma mudança de como as pessoas entendem. Mas a gente já vai chegar nisso. Então, essa justaposição de perseguição e da solidificação da igreja entre o estabelecimento divino da igreja e sua vulnerabilidade terrena estabelece o cenário para uma compreensão aprofundada para a perseguição. Então, Clowney, para ele falar dessa perseguição, ele deixa bem claro que são duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, como a igreja foi estabelecida por Cristo, foi estabelecida pelo Deus triuno na Terra, e como, ainda assim, a gente tem um cenário de vulnerabilidade, porque essa igreja é edificada num mundo caído.
em que nós somos caídos, em que o mundo é caído, em que as instituições são caídas. Então, a cultura secular contemporânea, conforme o Clowney observa, frequentemente molda a percepção de que a religião é mais uma questão de sentimento ou opinião do que uma questão de fato. Veja bem, a gente está falando aqui de um escritor do século XX que já compreendia diretamente o que estava acontecendo dentro das fileiras da igreja cristã. Como a religião deixava de ocupar um lugar de fato, deixava de ocupar um lugar em relação ao fomento de universidades, a religião deixava de ocupar um lugar de destaque dentro da sociedade, não por merecimento, mas por necessidade, e passou a ser uma questão apenas de sentimento. E a gente vê isso no nosso mundo secular, de como as pessoas no sábado estão na balada e no domingo estão na igreja. De como no sábado as pessoas postam nos stories as maiores atrocidades e no domingo de manhã botam uma foto com um emoji de mãozinha falando, dando graças a Deus. Dando graças a Deus o quê? A sua vida de pecado? A sua falta de renúncia? A essa mentalidade que entra dentro das pessoas e simplesmente tira elas do centro do que é a verdadeira palavra de Deus dentro de um secularismo completamente banalizado nos dias de hoje? Então é isso que o Clowney vai chamar a atenção. Desde a Segunda Guerra Mundial, a cultura do Ocidente, profundamente influenciada pelo cristianismo, tem sido depreciada, não tanto por um processo de urbanização e globalização, mas por um desmembramento sistemático, um empobrecimento de nossa cultura. E aqui é muito interessante quando a gente vai analisar algumas coisas, principalmente quando a gente fala de como a cultura do Ocidente é influenciada pelo cristianismo, só que está sendo desmembrada do seu significado. E tem 2 episódios que o Clowney não vai tratar, mas que hoje em dia a gente consegue ilustrar muito bem isso. Existe um ateu muito famoso, que ele é responsável pelo desencadeamento do neoateísmo no mundo, chamado Richard Dawkins. Ele é um britânico, em que ele escreveu um livro chamado Deus um Delírio. E a partir desse livro, o neoateísmo começou a ganhar força, só que vem perdendo força nos últimos anos. E ele deu uma declaração no final do ano passado muito interessante, de como ele se enxerga como um cristão cultural. Primeiro momento, essa fala dele foi muito celebrada porque, peraí, o homem representante do neoateísmo está se dizendo como um cristão cultural? Isso é maravilhoso. Só quando a gente começa a analisar isso, a gente vê uma coisa muito emblemática. Dawkins está falando de um contexto de uma Inglaterra com cada vez mais influência islâmica, com cada vez mais influência multicultural, e ele analisou que as liberdades ocidentais, a questão de investimento em ciência, tecnologia e todos esses aspectos advém de uma crença protestante em relação ao que a gente entende de vocação e da presença de Deus em todas as coisas, e principalmente a graça comum. E ele começou a ver que essas novas perspectivas culturais não enxergam dessa forma. A graça comum é algo que está exclusivo e atinente ao cristianismo. A noção de vocação enquanto decisão divina é única e exclusivamente ligada ao cristianismo. Então, vendo tudo isso, ele falou, eu me vejo como um cristão cultural. Só que o problema dessa frase está justamente que se ver como um cristão cultural significa que você quer um ocidente que tem as amarras morais do cristianismo, mas você renega a presença de um Deus vivo nesse cristianismo. Ou seja, é só uma casca morta e vazia de significado. E é isso a tendência que o mundo, em sua cultura contemporânea, tem entendido do cristianismo. Não há um ataque direto ao cristianismo. Em alguns países, obviamente, a gente tem discurso de ataque. Só que o que a gente vê é uma cultura que cada vez mais quer esvaziar o cristianismo de significado, tornando ele só uma experiência catártica. E o pior é que o Clowney deixa muito claro que isso está adentrando dentro das igrejas. Isso no século XX. Hoje, no século XXI, a gente vê isso mais claro ainda. Essa oposição à igreja não se limita a ataques físicos e diretos, mas se estende a uma hostilidade cultural e intelectual mais sutil e pervasiva. Ou seja, a gente não está falando aqui, mais uma vez, de bombas, de ataques diretos, de tentativas de ataque terrorismo, de proibição de cultos, mas esvaziamento contínuo do que significa isso. O culto deixa de ser uma obrigação da vida cristã e passa a ser algo que eu vou porque me faz sentir bem. O culto não é feito para te fazer sentir bem. O culto é feito para que você possa aprender a palavra de Deus e principalmente dar culto ao Senhor. Por isso que o domingo a gente entende, enquanto reformados, que é o dia do Senhor. Então, a igreja contemporânea encontra-se sob um ataque multifacetado, que transcende a discordância. A gente não fala de discordância em relação ao cristianismo, de denominações. É uma situação muito mais profunda.
O Clowney aponta que líderes da educação, da mídia e cada vez mais líderes do governo têm atacado a fé e os valores cristãos, alegando que eles se opõem tanto à liberdade individual quanto à unidade global. E aí a gente já vai conversar sobre uma coisinha chamada imaginário social que responde isso, mas isso é um dos cernes da igreja. A gente viu aqui, a gente teve uma aula sobre a unidade, em que mostra o que é a unidade da igreja, que mostra justamente o que é a igreja una, o que é o senso de comunidade, como a igreja é uma família de Cristo. E isso vai além da noção de individualidade. A gente entende que, embora a salvação seja individual, o eleito seja um eleito individual, é impossível ser um eleito, é impossível ser um cristão sem viver a igreja. É impossível. Não existem desigrejados. Isso não faz sentido dentro do protestantismo. Isso não faz sentido dentro da teologia reformada. Então, a noção de unidade da igreja, ela é uma resposta, uma ameaça a essas noções de liberdade individual, a essa unidade global. Porque a unidade da igreja não tem fronteiras. A união da igreja não tem etnias. E a gente vê isso muito bem explicado na carta de Gálatas, de como a igreja do Senhor é una. Então, a própria existência da igreja como uma comunidade unificada e amorosa, em um mundo fragmentado e beligerante, é por si só um testemunho contracultural, que paradoxalmente atrai hostilidade. Somos hostilizados porquanto acreditamos e vivemos a unidade de Cristo. A igreja se torna um sinal de contradição, e sua eficácia como tal sinal é diretamente proporcional à sua capacidade de se distinguir do mundo, o que, por sua vez, aumenta a vulnerabilidade à oposição. Viver sua identidade cristã é inerentemente um ato de confronto com os sistemas mundanos, tornando-se uma forma de perseguição. Então, veja bem, o que o Clowney está apontando aqui, e dando uma ênfase muito interessante, é a perseguição, ela não se faz de meios somente oficiais, por um Estado, por um grupo terrorista, por um grupo que nega qualquer existência de religião. Mas a perseguição, ela se constrói a partir de quando essa identidade cristã, em testemunho público fiel à palavra de Deus, passa a incomodar e a responder às liberdades individuais e o eu como centro de todas as coisas. E a gente vai ver justamente muito essa questão do eu como centro de todas as coisas na classe de férias. Só que é justamente isso que tem incomodado o mundo lá fora. E para a gente entender sobre essa noção muito clara aqui do que é esse imaginário social, dessa cultura formada no mundo, a gente precisa entender sobre a questão de imaginário social e sobre a secularização da igreja, para entender principalmente aspectos de própria perseguição interna. E para a gente entender sobre imaginário social, a gente vai utilizar um autor muito famoso chamado Charles Taylor, numa obra chamada Uma Era Secular. É um filósofo católico canadense em que ele trabalha muito sobre como o mundo tem se tornado cada vez mais secular e a igreja tem esse papel de esvaziamento. É do ponto de vista de um católico, mas o diagnóstico que ele faz de como ele enxerga esse imaginário social responde muito bem o que a gente precisa enfrentar aqui. Então, como Taylor ele vai definir essa noção de imaginário social? Quero me referir ao imaginário social aqui e não à teoria social, pois existe importante diferença entre os dois. Há, na verdade, inúmeras diferenças. Refiro-me ao imaginário. Primeiramente, porque falo sobre o modo como pessoas comuns imaginam seus contornos sociais. E isso, geralmente, não é expresso em termos teóricos, mas levado a imagens, histórias e lendas, etc. Então, para o Taylor, a primeira coisa sobre imaginário social é que esse imaginário social não é uma construção teórica, um livro bem estruturado de que, olha, está aqui, acreditem nisso. Não. É de como essa coletividade, essa imaginação coletiva, esse pensamento coletivo é moldado por imagens, por histórias, por lendas, de como as crendices tomam conta do ser coletivo, do todo coletivo da humanidade. Então, esse é o primeiro aspecto do imaginário social. Não é uma construção teórica, mas é algo, uma construção a partir da vida dessas pessoas, das histórias, das imagens, das lendas, entre os fatores que regem essas pessoas. Segundo, porque a teoria é frequentemente propriedade de uma pequena minoria, embora o interessante no imaginário social é que ele é compartilhado por grandes grupos de pessoas, se não por toda a sociedade. Então, o imaginário social não é algo proposto para um pequeno grupo que se expande, não. O imaginário social nasce do meio social.
É uma identificação de diversos grupos, diversas pessoas, uma grande maioria, dentro desse escopo, dentro dessa mentalidade, dentro dessa imaginação, dentro desses pensamentos, dessas histórias, desses mitos, dessas imagens de construção. E o imaginário social é aquele entendimento comum que torna possível as práticas comuns e um senso amplamente compartilhado de legitimidade. Vamos a um exemplo de imaginário social que é muito comum para a gente e que está internalizado em todos nós. Existe alguma lei que obriga a gente a cumprimentar alguém? Se você não cumprimentar alguém, você não sofre indenização, você não sofre nenhum processo, você não é processado criminalmente, você não vai para a cadeia. Porém, dentro de um imaginário social, ou seja, dentro de uma cultura formada, é normal que a gente cumprimente as pessoas. Faz parte quando a gente chega no nosso trabalho, quando a gente chega na faculdade, quando a gente chega nos ambientes, a gente cumprimente as pessoas. Então, veja bem, isso é algo trabalhado dentro da noção de imaginário social, dessa construção cultural, certo? Então, veja só como o imaginário social é justamente essa noção ampla e restrita de formação cultural, não a partir de um grupo, mas a partir de reflexos da própria sociedade. Por que isso é importante? A relativização do compromisso credal torna a igreja suscetível a ideologias seculares, resultando na perda de sua identidade e missão únicas. Essa dinâmica sugere um ciclo de feedback, onde a decadência interna pode intensificar a hostilidade interna e vice-versa. A batalha mais perigosa da igreja pode não ser contra forças externas, mas contra movimentos dentro de suas próprias fileiras que buscam despojá-la de sua essência divina e de suas reivindicações exclusivas. O que a gente entende disso aqui a partir da obra do Clowney? Essa noção de imaginário social, ela começa a adentrar dentro da igreja. Porque algo fica muito claro. A noção cultural da igreja, a visão da igreja, o que é a teologia, o que é a eclesiologia, não segue os padrões do mundo e não segue esses padrões de imaginário social. Todos esses padrões de comunidade, de fé, de igreja, de unidade, seguem padrões bíblicos. Estão fora do imaginário social, cada vez mais secular. O problema é, esse imaginário social tem sido abraçado por muitas igrejas, tem sido abraçado por muitas denominações e tem sido abraçado por muitas comunidades, tem sido abraçado por muitos pastores. E aqui a gente não pode dizer que simplesmente é denominação X, Y, Z, porque o perigo disso abrange todas as denominações. Existem presbiterianas que estão neopentecostalizadas e abraçam um pouco de teologia da prosperidade. Da mesma forma, a gente tem assembleias metodistas, batistas dos mesmos jeitos. Só que aqui, uma coisa que o Clowney vai chamar muita atenção e que a gente vê dentro desse aspecto é justamente como essa decadência interna intensifica a hostilidade externa. Por quê? Veja só. E aqui é um outro tipo de perseguição muito perigosa. Porque pela falta de um testemunho fiel à palavra de Deus, a perseguição se intensifica. Veja só, olha um paradoxo que a gente tem dentro disso aqui. De um lado, se a gente é testemunho público fiel da palavra de Deus, nós somos perseguidos por irmos contra a desunião, a guerra e as fronteiras causadas pelo mundo. Porque nós vivemos em unidade cristã, em auxílio uns aos irmãos, sempre vivendo pela glória de Deus. E nos renegando a hábitos mundanos, a falas mundanas, a comportamentos mundanos para isso. Por outro lado, quando esse imaginário social entra na igreja e a igreja começa a abraçar isso e tem comportamentos que se assemelham aos mundanos, essa igreja também é hostilizada e perseguida. Por quê? Pela falta de testemunho, que as pessoas vão olhar para essa igreja e falam, mas essa igreja parece o mundo, qual o sentido de existência disso? E a gente tem visto, infelizmente, principalmente no Brasil, muito desse segundo. Vamos a um exemplo muito claro disso e trazendo para a ilustração disso, sobre como a teologia da prosperidade tem dado margem para que grandes influências, grandes pessoas públicas se dizem cristãs, façam propagandas de casas de apostas e falam, joga porque se Deus quiser você vai ganhar. Gente, eu não sei vocês, mas eu cresci sabendo e tomando bronca que se eu, enquanto crente, jogasse na loteria, eu estava pecando. Agora imagine você ver pessoas públicas falando que joga aí nessa casa de apostas porque Deus vai te abençoar para você vai ganhar. Porque você vai ganhar.
E esse discurso entra dentro de igrejas gigantescas, com mais de 10, 20, 30 mil dentro do Brasil. E isso se torna a total falta de um testemunho público, e que intensifica ainda mais as hostilidades para com a igreja. Só que existe uma questão quanto ao primeiro testemunho, não quanto ao segundo. É pelo contrário, o segundo exemplo que a gente deu aqui é o que não é ser igreja. Mas o primeiro exemplo, que nos causa o sofrimento pela perseguição em relação a vivermos a boa palavra de Deus, a vivermos aquilo que verdadeiramente é ser igreja, de acordo com as Escrituras, faz parte do que é ser igreja. Porque o sofrimento faz parte da igreja. O sofrimento como parte da igreja é algo essencial que o Clowney trabalha muito. Então, a cruz é o caminho central para a compreensão do sofrimento cristão. Jesus traria seu reino não como espada, mas como a cruz. Ele não veio para trazer juízo, mas para tomá-lo sobre si. O juízo final deve aguardar a sua segunda vinda. Isso aqui é justamente o trecho que o Clowney está falando dentro da perspectiva da unidade da igreja. A igreja, ao seguir Cristo, é chamada a abraçar esse caminho de sofrimento, em vez de buscar o poder mudando ou o triunfo imediato. Então, o que o Clowney está trabalhando sobre a presença da igreja? Isso aqui é mais especificamente no capítulo sobre reino, estado e igreja, que a gente já teve uma aula aqui sobre isso. O Clowney está falando exatamente que a igreja, ela não tem que buscar o caminho do buscar o poder mundano, o triunfo, porque o nosso triunfo não está nas nossas mãos. O nosso triunfo não está enquanto nos gloriamos. O triunfo está em glorificar, adorar e bendizer e testemunhar o nome de Cristo, de Jesus, o Messias. Porque, mais uma vez, eu sempre gosto de tomar isso. O catecismo, ele deixa bem claro qual o fim último do homem de Deus, que é glorificar a Deus. O fim último da humanidade é glorificar a Deus. Então, é justamente por isso que a igreja é chamada a abraçar esse caminho do sofrimento. Não significa ficar em silêncio, não significa a gente se manter inerte em relação às situações horrorosas que tomam o dia a dia, mas a gente entender que essa perseguição e esse sofrimento são inevitáveis. Mas isso não significa o nosso silêncio. A perseguição, então, é parte de um conflito cósmico em andamento, tornando-se um aspecto inevitável da missão da igreja até o retorno de Cristo. Se a perseguição tem dimensão espiritual, a resposta da igreja também deve ser espiritual, dependendo do empoderamento divino, em vez apenas de estratégias humanas. Então, por meio dessa perseguição, Clowney chama a atenção a uma coisa. Se somos perseguidos, oremos. Se somos perseguidos por falar a palavra de Cristo, falemos ainda mais. Clamemos ainda mais ao Senhor. Vivemos o que está ali em Mateus 28, dos versículos 19 e 20, sobre a grande comissão de ir pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar a toda a criatura, sobre todo o Evangelho, sobre toda a palavra de Deus. Por isso que existem missionários mundo afora. Por isso que existem missionários que estão pregando em países perseguidos, em países tomados pelo secularismo, em que a igreja perde seu papel de existência para aquele povo secularizado. Porque a igreja em si nunca perde seu papel de existência. Pelo contrário, ele está cada vez mais vivo num mundo em que nada tem significado. E mais uma vez a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa noção de um mundo sem significado no nosso bebê de férias. Mas esse é o papel público da igreja. Esse é o papel do porquê missionários são enviados, porque igrejas são plantadas, porque a nossa vida é o testemunho público da palavra de Deus. Então, apesar de todas as adversidades, existe uma promessa de Cristo. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como a gente tem lá em Mateus 17, 18. Ela permanece inabalável. Essa promessa assegura à igreja sua vitória final e a soberania inquestionável de seu cabeça, que é Cristo. A esperança da igreja diante da perseguição não é um otimismo ingênuo, mas uma firme convicção teológica enraizada nas promessas escatológicas de Deus. Por isso que a perseguição à igreja e a esperança na igreja está intrinsecamente ligada à perspectiva escatológica. E é justamente o que a gente chama da esperança escatológica. Muitas das vezes, dentro do imaginário social, de como, principalmente aqueles que cresceram fora da igreja presbiteriana, fora da igreja reformada, tem de Apocalipse. Quando a gente fala de Apocalipse, no mundo, há uma imagem social
de dor, de medo, de desespero, de fim dos tempos, de tudo aquilo que é ruim. E dentro de alguns contextos cristãos, quando a gente fala de Apocalipse, a figura não é de júbilo, não é de alegria, é de terror. Só que para o cristão, para o crente, Apocalipse nada mais é do que a maior esperança de todos. Porque é a segunda vinda daquele que já veio. É a vinda prometida. É a razão do nosso viver. O Apocalipse, traduzindo literalmente revelação, é a revelação da alegria vindoura. É a revelação do final do cumprimento de todas as promessas. A gente acredita naquilo que a gente chama de preterismo parcial, o já e ainda não. Que muitas coisas foram cumpridas, mas ainda existem algumas coisas para serem cumpridas. E uma dessas coisas, e de maior júbilo, é justamente essa segunda vinda. E para a gente entender a importância dessa segunda vinda, existe um livro muito interessante chamado O Drama das Escrituras, que é escrito pelo Michael Gorin e o Craig Bartholomew. São esses dois jovens rapazes aí. Antes da gente entrar diretamente nessa citação, existe uma divisão que eles fazem no livro, né? O Gorin e o Bartholomew, eles dividem o drama bíblico em 6 capítulos. Obrigado, Deus abençoe. O Gorin e o Bartholomew, eles vão dividir o drama bíblico dentro de um espetáculo, certo? Em 6 capítulos, em 6 atos. O primeiro ato, a criação. O segundo ato, a queda. O terceiro ato, um povo para o rei. E o quarto ato, uma terra para o povo. Que vai isso toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento. No quinto ato seria justamente a vinda de Cristo, como Deus se encarna sobre nós. Eles pegam essa divisão e eles apontam isso no prefácio da obra de um outro teólogo anglicano chamado Nicholas Thomas Wright. Só que o Wright, ele divide o drama bíblico somente em 5 partes, nesses 5 capítulos que eu falei para vocês. E o Gorin e o Bartholomew, eles adicionam um outro ato. Eles falam que a obra não se concretiza no capítulo 5, mas há um 6º capítulo em que há de ser desvelado, desse grande teatro que nós fazemos parte, e que as cortinas se abrirão quanto a isso. E o que eles falam é o seguinte: há muito mais por vir na história de Deus. Ele preparou mais um ato que ainda será revelado. Um ato diferente de qualquer coisa que vimos ou imaginamos até aqui. E sobre o qual a cortina da história nunca se fechará. Assim, incluímos esse ato 6 em nossa narrativa da história bíblica. E o ato 6 que eles vão apontar é justamente a segunda vinda do Cordeiro de Deus. Os primeiros cristãos acreditavam que Jesus de Nazaré se tornara de forma pessoal o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Olhando para ele, contemplando sua morte e ressurreição em particular, eles acreditavam que podia ver diretamente o próprio mundo de Deus. Cristo fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo é a face de Deus nesse contexto. Então, eles poderiam compreender as coisas sobre seu propósito que ninguém havia imaginado antes. É justamente aquilo que a gente entende como a revelação progressiva das Escrituras. De como Deus vai se revelando, e a sua revelação vem através de Cristo. E de como ninguém antes poderia compreender como compreenderam e como nós compreendemos hoje através de Cristo. Mas não parava por aí. À medida que o movimento cristão antigo ia crescendo e tomando força, novas perguntas surgiram. Mais especificamente, por que Deus estava permitindo que os seguidores de Cristo sofressem perseguição? E aqui a gente não fala hoje de uma perseguição como a gente falou até aqui. Que a gente fala sobre perseguições em que haviam decretos públicos pelo Império de Roma para que cristãos se tornassem tochas humanas em praça pública, para que cristãos fossem apedrejados. A gente tem isso em Atos, com o apedrejamento de Estevão. A gente vê sobre como a cada momento essa perseguição se intensificava nos primeiros séculos. Então essas pessoas se questionavam que comportamento eles deveriam seguir quando se vissem confrontados com a religião que mais crescia na época, a saber, a adoração a César, o imperador romano. Eles deviam resistir. Então hoje a gente vê dentro do Brasil, o que mais cresce é justamente a noção da religião cristã, do evangelicalismo, do protestantismo. Mas naquele período, o que a gente via era que a religião dominante e que crescia era a adoração a um falso Deus, que era César.
Diante disso, o que eles faziam? Renunciavam a Cristo, adoravam a César, porque era o que estava crescendo? Ou eles deveriam resistir? Pode ter havido vários grupos de cristãos na Turquia antiga, onde parece que João, segundo a historiografia, se estabeleceu. Eles seriam, em sua maioria, pobres, encontrando-se nas casas uns dos outros. Por outro lado, as pessoas estavam construindo templos grandes e caros para César e sua família em várias cidades, ansiosos para mostrar a Roma quão leais eles eram. Então, o que o próprio Jesus diria sobre isso? Seus seguidores, sem condições, se unindo nas casas uns dos outros em segredos, enquanto templos gigantescos eram edificados. Isso significava que, afinal, os cristãos estavam perdendo seu tempo ao seguir um judeu crucificado e não aquele que, obviamente, era o Senhor do mundo? Qual a resposta para isso? O livro de Apocalipse é escrito para dizer não a essa pergunta. E para dizer além disso, no centro há uma nova revelação de Jesus, o Messias. João, com a cabeça e o coração cheios da Escritura de Israel, descobriu, em uma ocasião específica, enquanto orava, que a cortina fora aberta e ele se viu face a face com o próprio Jesus. Essa aqui é uma das minhas passagens favoritas, pessoalmente falando da Bíblia. Existem diversos encontros marcantes na Bíblia. Quando Pedro, depois da crucificação, se encontra novamente com Cristo, entre outros exemplos. Mas um dos mais significativos é quando João, o apóstolo amado, o seguidor amado, aquele que se assentava no colo de Cristo, viu, depois de um longo tempo, depois que Jesus voltou novamente aos céus, ele vê o seu Messias. Às vezes eu acho que a gente não reflete tanto sobre isso, sobre como o livro de Apocalipse é um reencontro de João com Cristo. De como João viu novamente ao seu amado amigo, seu amado Senhor, aquele que deu propósito à sua vida. Então, vendo face a face Cristo, a gente entende qual é a grande resposta a esses dilemas mundanos. E um teólogo, mais uma vez que eu já falei dele, Nicholas Thomas Wright, em um livro chamado Ressurreição de Filhos de Deus, Wright, ele, embora a gente discorde muito sobre a perspectiva da teologia paulina dele, ele escreve uma obra chamada Ressurreição de Filhos de Deus, que é um dos maiores tratados de cristologia que a gente tem. E, inclusive que o Christopher Wright, o Borrinho, o Bartolomeu, muitos autores reformados citam essa obra porque ela é um paradigma dentro disso. Ele vai falar uma coisa muito interessante. O quadro da fidelidade celestial, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, tem sido frequentemente interpretado através das lentes da piedade ocidental posterior, imaginando que esse é simplesmente o céu, para onde irão os cristãos após a sua morte. Contudo, essa concepção não é apenas deficiente, ela não lê o texto. Em Apocalipse 21 e em outros lugares, essa ideia domina todo o livro, não apenas a conclusão, a cidade celestial desce do céu para a terra. A narrativa toda trata disso. Então veja bem, todos aqueles aqui que fizeram a classe de novos membros sabem, na aula especificamente de Apocalipse, de escatologia reformada, que não haverá um arrebatamento, que nós não iremos ao céu. Mas nos últimos dias, no fim, no dia da segunda vinda, o céu descerá, Cristo virá e será edificado os novos céus, a nova terra e a nova Jerusalém. E esse é justamente o ponto. Porque o lugar onde os cristãos sofreram e sofrem perseguição não será simplesmente destruído, descartado e iremos para outro lugar. Mas justamente a terra em que habitam esses ossos, em que habita esse sangue, cada um desses que se desfizeram, que foram estraçalhados, que foram esquartejados, que foram queimados, cada um desses que foram perseguidos serão reconstituídos de novo corpo de glória. E aqui habitaremos juntos no novo céu, na nova terra. Então, justamente esse sangue que foi derramado pelo nome de Cristo, pela verdade do Evangelho, será justamente essa semente. Tem sido a semente da igreja por toda a história. Tem sido esse combustível da igreja, pela glória de Deus. Mas justamente tudo isso será a base do encerramento desse espetáculo, em que não iremos para outro palco, mas o palco será esse. É aqui, em que essa nova história terá fim. E, como sempre, Herman Bavinck, em sua Dogmatismo Reformado, em específico no volume 4, em que ele vai falar sobre as últimas coisas, ele apresenta um tratado sobre a esperança do crente na esperança escatológica que
é inigualável. E o Bavinck vai falar o seguinte: especificamente, Cristo, que é designado pelo Pai para efetuar o fim da história da humanidade e do mundo. Ele é designado para cumprir esse papel porque é o Salvador perfeito. A obra que ele completou na terra é apenas uma parte da grande obra da redenção que ele assumiu. O tempo que ele passou aqui é apenas uma pequena parte dos séculos durante os quais ele é designado como Senhor e Rei. Ungido pelo Pai desde a eternidade, ele começou a se ocupar de sua atividade profética, sacerdotal e real, imediatamente depois que o pecado veio ao mundo. Quando a gente fala sobre o reino de Cristo já está aqui. O reino de Cristo já existe. Nós vivemos no reino de Cristo. Haverá um momento em que novos céus e nova terra serão feitos, em que a nova Jerusalém será edificada. Mas nesse momento, Cristo é o nosso rei. Cristo sempre será o nosso rei. Nós não somos um povo que não tem rei. Nós somos um povo em que nosso rei está o tempo todo ao nosso lado. Nós somos um povo que tem o Espírito Santo para nos santificar, nos guiar, nos consolar em meio a tanta aflição. Nós somos um povo que tem um rei. Nós somos um povo que não precisamos de qualquer outro rei, porque o nosso rei é que nos dá a esperança vindoura. E é isso que o Bavinck está deixando claramente aqui. Então, Cristo continuou sua atividade ao longo de todos os séculos que se sucederam. E um dia, no fim dos tempos, ele a completará. Aquilo que ele adquiriu na terra por meio de seu sofrimento e morte, ele aplica desde o céu por meio da sua palavra e pela ação do seu Espírito. E aquilo que ele aplica dessa forma, ele mantém e defende contra todos os assaltos de Satanás, para um dia apresentar, sem mancha e sem ruga, em total perfeição, a seu Pai que está no céu. Então Cristo mantém essa igreja, Cristo purifica essa igreja, Cristo santifica essa igreja, para que ela seja pura para o fim dos tempos, para que ela seja presente ao Pai imaculado. Não somos nós que purificamos a igreja, não somos nós que somos responsáveis por deixar a igreja intocada, porque nós sujamos a igreja, porque nós somos os pecadores, mas até nós, manchados pelo pecado, somos santificados pelo Espírito Santo. Então, nós estamos num contínuo processo de santificação e nós estamos na igreja que é mantida pura por Cristo Jesus. Consequentemente, o retorno de Cristo, não em juízo, não é uma adição arbitrária que pode ser isolada de sua obra, precedente e interpretada separadamente, mas é um componente necessário e indispensável dessa obra. Ele traz essa obra à consumação e arremata. Esse é o último passo no estado da sua exaltação. Segunda vinda de Cristo é o ato final na peça. Segunda vinda de Cristo, a nossa esperança escatológica, é o ponto final de todas as aflições, de todas as dores, de todas as perseguições, de todas as coisas que afligem a igreja e de todas as coisas que afligem aos cristãos. É o ápice daquilo da revelação. Só que, como o Bavinck deixa muito claro, isso não pode ser apartado de tudo que veio antes. Isso não pode ser apartado da criação, isso não pode ser apartado da queda, isso não pode ser apartado de toda a história da construção do povo de Deus e como esse povo de Deus continua como a igreja, não mais como uma nação étnica, mas como um reino espalhado por todo o mundo. Essa história não pode ser desligada de como o Deus vivo que se fez um bebê, que foi amamentado, que foi cuidado, para que depois fosse crucificado por sua própria vontade, para que salvasse todos aqueles separados de Cristo. Nada disso pode ser separado. A história da redenção é uma única história, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos, pela glória e graça de Deus, vivendo o seu último ato em esperança daquilo que há sido. E que isso nos baixe diariamente a viver essa glória de Deus. Então, essa foi a nossa última aula sobre a importância da igreja, de como viver a igreja nessa esperança escatológica. O irmão tem alguma pergunta para ser feita em relação, não só a aula de hoje, mas tudo que foi feito até aqui, que hoje é justamente esse encerramento, algo não ficou claro,
ao longo desse tempo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Yuri? Para não perder a oportunidade, né? A minha pergunta remete ao começo lá, quando você falou a questão do imaginário social e o quanto que isso tem sido absorvido muitas vezes pela igreja de maneira acrítica, vamos dizer assim. Mas eu queria ouvir de você em que sentido que no imaginário social é possível encontrar graça comum para, às vezes, encontrar pontos de contato com essa cultura, para até mesmo que, assim, a gente está falando de sofrimento, de esperança, né? Não sermos tão fatalistas, vamos assim dizer. Ótima pergunta. Bem pergunta cultura e a Bíblia. Mas, para a gente responder essa noção de graça comum do imaginário, a gente tem que retomar uma outra coisa, né? Que é justamente a relação do cristianismo, da fé cristã com a cultura. Então, quando a gente vai buscar esses pontos de contato, de diálogo, a gente tem que sempre se lembrar de Paulo, né? De Paulo, quando ele vai falar junto à Ágora e vai falar sobre o Deus estranho, Deus estrangeiro, em que ele utiliza elementos de toda aquela cultura grega para conversar. Em momento nenhum negando que é a fé cristã, em momento nenhum negando que é a verdade bíblica, mas se utilizando daquelas formas de linguagem, daquelas formas de cultura para trazer uma resposta sobre quem é o verdadeiro Deus, sobre quem é o Salvador, né? Dentro daquela cultura. Então, quando a gente vai falar de graça comum nesse imaginário social, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente também está suscetível a esse imaginário social, tá? A gente está suscetível a ele, porque ele está em todo momento. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é isso. Não é algo isolado, longe da gente. É algo que bate na nossa porta e nós estamos inseridos nele a todo momento. O segundo ponto, em relação a isso, é a gente saber que esse imaginário social não tocante às suas culturas, ainda que perverso, ainda que pagão, e todo lutado de seus erros, ainda assim há a existência de uma graça comum dentro disso. Por quê? Quando a gente fala e quando a gente vê dentro do texto bíblico sobre a questão da natureza, e aí a gente entra dentro de discussões de teologia natural, sobre como a natureza reflete a glória de Cristo, a gente tem que lembrar de um outro ponto. Não é possível ser salvo sem a revelação especial. Porém, essa noção da revelação geral, essa noção de como a natureza e todas as coisas refletem a glória de Deus, isso pode ser um ponto de contato muito bom para que a gente possa pregar e falar sobre isso, né? Então, quando a gente vai falar desses pontos de contato, uma coisa que a gente tem que ser muito, muito específico é, para alcançar esses pontos de contato, não renegar e, de forma alguma, deixar de lado todas as verdades que nós acreditamos e, de forma alguma, também abraçar essas falsas verdades que o mundo nos apresenta. Então, existem coisas sim ali que podem ser utilizadas para se conversar. Então, por exemplo, pegando talvez algo que seja um exemplo claro de graça comum, dentro do imaginário social. Quando a gente pega aspectos da cultura, vamos falar de algo que está muito presente. Questões familiares, questões de relações conjugais. O mundo, dentro do mundo existem relações conjugais. Dentro do mundo existem relações familiares. Só que com quebradas estão essas relações familiares e com quebradas estão essas relações conjugais. Como está longe na palavra de Deus. Mas veja, há ainda assim um ponto de contato. E é a partir disso que a gente pode apresentar respostas. A partir desse ponto de contato, em que há uma resposta quebrada, mas há uma resposta verdadeira, e essa resposta verdadeira pode trazer consolo, alívio, verdadeira visão sobre essas respostas quebradas, é que a gente atua dentro disso. Então, quando a gente fala sobre uma família, uma relação conjugal de verdade, a gente tem essa resposta no texto bíblico. Só que no mundo, isso se perde. Então, é justamente apresentando, dentro desses pontos em que o mundo tem respostas que não satisfazem mais,
é que a gente precisa disso. Um outro exemplo muito claro disso também. Por muito tempo, durante o século XX, haviam diversos profetas da morte do cristianismo. Dizendo que o cristianismo morreria, a razão tomaria conta, a ciência tomaria conta. Só que a ciência e a razão não conseguiu responder os anseios, as depressões, as aflições, as dores da humanidade. E a gente vê uma crescente da fé cristã dentro disso. Então veja, aí essa relação de resposta. Entendeu? Alguma outra pergunta, meus irmãos? Reverendo Pedro, Reverendo Ronaldo, se quer complementar de alguma forma? Reverendo Pedro? É isso. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou pedir para o Reverendo Pedro fazer a oração de encerramento da nossa aula, do nosso semestre. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse semestre de aulas, por tudo aquilo que nós aprendemos sobre sua igreja, sobre uma compreensão bíblica sadia do que significa ser o seu povo aqui. Nós te pedimos que o Senhor consolide esse conhecimento em nossos corações, para que no momento em que for necessário dispormos dele, Deus, nós podemos encontrar no Senhor, na sua palavra, orientação para a nossa vida comunitária. É a nossa oração, grato por tudo que o Senhor fez, por cada professor, em cada aluno, e esperançosos, Deus, do que o Senhor ainda fará por nós. Em nome de Jesus, amém.